Olá, amigos, irmãos queridos, saúdo a todos com votos de muita paz. Mais uma vez, Jesus nos deu essa oportunidade bendita de nos reunirmos em Seu nome para aprendermos um pouco mais das Suas lições de amor. Sabemos que Ele está sempre presente em nossas vidas, que aguarda os movimentos de cada um de nós em sua direção, muitas vezes há quantas encarnações, mas com o seu amor profundo, ele permanece aguardando. Então vamos nos colocar diante da sua presença, sentindo o seu amor suave nos envolvendo através da prece. Oremos. Irmão Jesus, Mestre amado, nós nos colocamos diante da tua presença nesta hora, rogando que nos inspire os pensamentos, os sentimentos, nos envolvendo em vibrações de paz e harmonia, que consigamos refletir sobre as suas lições e que tenhamos a vontade, a determinação de colocarmos em ação as lições que nos chegam através do teu Evangelho de amor. Unge-nos, Senhor, com o teu amor e nos conduz nas construções que iremos realizar neste momento. Que assim seja. O tema que nós iremos trabalhar hoje está fundamentado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, no item 12, que tem como título Motivos de resignação. Nós estamos todos encarnados num mundo de provas e expiações, onde nos é dada a cada dia a oportunidade de nos desenvolvermos, de aprimorarmos as nossas virtudes através das situações mais diversas que a vida nos oferece no dia a dia. Ainda nos encontramos, em condição de espíritos, num estágio muito mais próximo ao nosso início, ao nosso começo, à nossa criação, dentro de uma escala evolutiva, do que próximos àquilo que é o objetivo divino para cada um de nós, a perfeição relativa do espírito. E é muito natural que nessa fase ainda cometamos muitos equívocos, por causa da nossa falta de conhecimento, pela nossa distração em relação às oportunidades da vida, mas acima de tudo pela nossa dificuldade de vivenciarmos as leis divinas que já conhecemos e que estão em nossa consciência. Da mesma forma que nos é dada liberdade para agirmos de acordo com a nossa própria vontade, assumimos a responsabilidade que está atrelada profundamente à lei de ação e reação. Tudo aquilo que executarmos em desalinho com as leis divinas, teremos que reparar. Tudo aquilo que estivermos desarmonizados, teremos que refazer reharmonizando. Encontramos-nos, por essa questão, a maioria de nós, em processos de reajustes. Devido à nossa distração, para não mencionar muitas vezes a nossa falta de vontade, muitas vezes nós precisamos que seja acionado o mecanismo da dor para nos incentivar, nos movimentar nesse processo de crescimento. Por isso, aqui na Terra, ainda hoje, a maioria de nós nos encontramos em aflitivos estados de dor. E é para nós que Jesus veio dizer: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas será que com essa fala, será que ele quer dizer que basta que estejamos vivendo a prova em si? Quando será que a dor passa de ser uma dor pura e passa a ser uma lição? Quando será que ela redime de fato? Vejam,
No planeta Terra, nós sofremos, a maioria de nós, de uma maneira ou de outra, desde aqueles que moram em locais muito bem estruturados, em palácios com todo o conforto, até aqueles que vivem muita dificuldade, vivem em uma casa muito simples. Todos nós, de alguma maneira, já passamos, estamos passando ou vivenciaremos novamente lições de dores. Num grau maior ou menor, nós trazemos um corpo que é muito frágil. Os sofrimentos que nos rodeiam em relação às dores, aos sofrimentos da nossa família humana, tudo isso nos atinge. Então, quando Jesus nos afirma que são bem-aventurados os aflitos, ele nos faz uma promessa que nós seremos consolados. Quando essa promessa, essa fala, ela fica fora do contexto a que Jesus se refere, ela deixa de causar o alívio que ela poderia causar, não é mesmo? Se, por exemplo, estamos vivendo um momento muito aflitivo, angustiante, e um amigo, com todo o seu carinho, com toda a sua boa vontade, chega até nós e diz: Olha, não liga não, isso passa, isso não é nada, você tem que ser forte, tenha coragem, vida que segue. Pode até essa expressão chegar a nós de uma forma até sem sentido ou vazia, mas na medida em que nós vamos entendendo que existe algo ali naquela experiência, que existe um caráter de ensinamento, um convite, uma proposta de crescimento. Essa dor precisa ser ressignificada no sentido mais amplo, que existe além dela em si algo, um propósito, uma compensação que, se nós tivermos a condição de vivenciar aquele momento, olhando, observando e sentindo como sendo aquilo um reajuste, aquilo pode, aquela dor, o sofrimento pode se tornar então um elemento de aprendizado, seja através de um reajuste que estejamos fazendo, uma reparação, a nossa dor, o nosso sofrimento passa a ter uma outra amplitude. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Observando a vida ao nosso redor, percebemos os ciclos. Após a tempestade, vem a bonança. Após a noite, vem o dia. Os períodos de tranquilidade, por certo, seguirão os momentos angustiosos. E ainda que uma existência inteira seja marcada por exercícios de fé e perseverança, de garra para a superação dos nossos próprios limites, o amanhã glorioso do espírito imortal nos aguarda, com as limitações vencidas, com a paz de espírito, com a gratidão por termos superados os obstáculos. As dores, elas são recursos para o despertamento e o resgate, e jamais será cobrado de quem quer que seja mais do que o necessário, como vimos na frase anterior. Inclusive, Deus, na sua misericórdia, é tão bom que Ele oportuniza de uma forma que nós consigamos fazer o resgate. É como se fosse esse homem que chega até nós e nos propõe dizendo: paga a centésima parte do teu débito. Assim é Deus em nossas vidas. Se nós conseguirmos superar, se nós conseguirmos vencer muitas vezes a nossa dor, o nosso sofrimento, nossos primeiros sentimentos aqui
nós teremos então essa oportunidade de superação, levando em conta que a misericórdia divina, quando nos coloca numa situação de experienciar momentos de propostas de crescimento, a misericórdia divina nos coloca ao nosso lado espíritos protetores, as vibrações que nos chegam das mais diversas formas para que nós tenhamos a força necessária para superar a experiência, a intuição da maneira mais sublime de vivenciar aquele momento. Todos esses recursos Deus coloca junto a nós para que possamos efetivamente fazer o aprendizado daquela experiência e prosseguir. A dor, ela pode ser a dor física, que depura o espírito, ou uma dor moral, que ajuda no seu amadurecimento. E as suas manifestações são o cuidado inflexível de um mestre que nos disciplina e orienta, preparando-nos para assumirmos a nossa condição de verdadeiros filhos de Deus, herdeiros da criação. E assim nós vamos nos modelando, resgatando os nossos equívocos, quitando os nossos erros para com as leis divinas. E lembrem-se, pensem, tragam à memória agora: existe algo melhor na vida do que quitar uma dívida? Essa liberdade de ter acertado algo que estava pendente? Quando nós temos um propósito, quando nós temos um objetivo na vida, nós não sacrificamos as horas de sono, as horas de lazer, os gastos para alcançar esse propósito, esse objetivo. Nós não abrimos mão de tantas coisas para poder alcançar algo que nosso ser realmente deseja. Então, à medida em que nós vamos compreendendo esses resgates, nós começamos a entender que não existe um sofrimento por si, mas ainda assim, por mais que ele nos modele, Jesus nos mostra que este sofrimento, se ele não tiver dentro de uma estrutura de humildade, ele não vai edificar da maneira que precisa. Será que nós já conhecemos todas as necessidades essenciais do nosso espírito? Mal conhecemos aquilo que somos nesta vida. Não fazemos ideia daquilo que já construímos positivamente ou não no passado. Seja a dor física que depura ou a dor moral, Jesus está sempre nos auxiliando. Maldizer o sofrimento é abrir mão do único remédio que lhe permite a reconquista da felicidade. Se nós fazemos tantos esforços para conquistarmos os bens materiais, que mais não deveríamos fazer ou até poderíamos fazer pelas conquistas do espírito? Deus, que é Pai de amor, de sabedoria infinita, nos oferece com todo cuidado as experiências ajustadas de uma forma precisa entre o nosso merecimento e a nossa condição de reparo, para que todos possamos construir os nossos passos em direção à vida gloriosa, que é a nossa destinação. Aqueles de nós que, no entanto, nos revoltamos, não aceitamos, não nos conformamos, rebelando-nos com os sofrimentos, acabamos por perder a oportunidade, ficamos estagnados, é como se caminhássemos sem sairmos do lugar. Nós vivemos as dores, mas elas não nos edificam. Muitas vezes nossas lágrimas não são lágrimas de saudades, de gratidão ou de carinho. São lágrimas ácidas, amargas, gerando males que não estavam programados, amarguras desnecessárias, criando voluntariamente mais infelicidade. O resgate
que poderia ser um motivo de satisfação, porque significa que a prova está próxima a seu fim, não faz mais do que trazer mais desequilíbrio e aflição à criatura humana, porque ela não consegue dessa forma, com revolta, com ressentimento ou com mágoa, quitar esses débitos do passado. Como transformar nossa dor em superação, construindo a felicidade futura? Mas, se formos humildes diante da dor, que nós não acrescentemos mais sofrimento além daqueles próprios da prova que estamos vivenciando. Se, pela maneira como nós vivermos a prova, nós conseguirmos transformar a nossa dor em atitude de confiança e serenidade, abraçando com coragem a prova redentora, confiantes de que Deus nos propicia sempre o melhor, então nossos males representarão as marcas abençoadas de redenção e estaremos preparando um ingresso em planos mais elevados, levando conosco, através do exemplo, aqueles que nos rodeiam, construindo o glorioso reino dos céus em nossas próprias atitudes. Na realidade, com essa boa vontade e determinação, estaremos edificando em nós mesmos, desde agora, esse reino de paz, esse reino de harmonia, mesmo que o sofrimento seja nosso companheiro inseparável. Amparo nunca nos faltou e nunca nos faltará. Jesus é conosco, ontem, hoje, amanhã e sempre. Nós não seguimos sós. E diante desse tão puro amor, que nos dá todo o apoio, nos fortalece, nos incentiva, voltemo-nos novamente a esse Mestre querido através da prece, pedindo: Senhor, neste momento em que o nosso coração reconhece o tanto de amor que o Senhor coloca em nossas vidas, o tanto de amparo, nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles que não te conhecem, que apesar de serem amparados e protegidos, sentem-se sós, que as suas vibrações de amor, de harmonia, envolva todos os corações aflitos nesta hora, levando coragem, sabedoria, compreensão das leis divinas. Gratidão, querido irmão, por descer até nós e se fazer presente em nossos corações. Gratidão por estarem conosco, construindo junto esses momentos. Sigamos em paz.